Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Fala pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Quinta-feira, mais um dia aqui e nós estamos essa semana estudando sobre as responsabilidades das organizações, na criação dos filhos, na criação das crianças, na educação das crianças e dos adolescentes. Alexandre, você não disse que era sobre relacionamento pais e filhos? Também estamos falando sobre isso. Quando a gente diz a responsabilidade das organizações, quando a gente diz a responsabilidade das entidades, a gente está falando da organização família, a gente está falando da organização escola, a gente está falando da organização governo, de quem é a responsabilidade na hora de educar filhos, de quem é a responsabilidade na hora de educar as crianças e ensinar para a vida o bom caminho, o caminho da boa conduta, o caminho da moral. E nós já pegamos essa semana aqui temas polêmicos, Entrou em vários temas, nós falamos sobre diversas situações, como que é a constituição da família hoje em dia, Família não é mais como anos atrás, as famílias hoje não é só mais pai, mãe, filho, família hoje é filho e avó, É filho e dois pais, duas mães, nós falamos sobre tudo isso. E hoje nós iremos falar, continuando esse tema, continuando esse assunto, a responsabilidade, o dever que a família tem no que diz respeito à orientação para a vida. Gente, nós ouvimos, eu até recebi um comentário essa semana, eu li para vocês aqui, de uma mulher, de uma mãe, obviamente, falando que as crianças hoje só estão perdidas, os adolescentes hoje só estão perdidos, que os jovens hoje no Brasil só estão perdidos porque a escola deixou a desejar, porque a escola não tem a mesma qualidade de antes, porque os professores não são compromissados como antigamente. Nós ouvimos isso. Há quem concorde, há quem não concorde. Eu li e comentei vários textos aqui a respeito disso, dizendo que é um pouco da minha opinião, mas muito mais que a minha opinião. O que a lei fala a respeito disso? De quem é a responsabilidade de educar crianças? De quem é a responsabilidade de educar para a vida? De dar segurança, mantimento, proteção, preservação, enfim, a quem compete isso? E vocês observaram, para quem acompanhou, quem não acompanhou, eu indico para você, volta lá, dá uma assistida no programa de quarta-feira. Foi muito forte, inclusive, algumas pessoas falaram que você ficou nervoso, Em alguns momentos eu fiquei bem nervoso mesmo, mas dá uma olhada lá no programa de quarta-feira, o programa de terça, o programa de segunda-feira, onde você vai rever tudo isso, que nós falamos ao longo da semana, as responsabilidades que competem ao Estado, as responsabilidades que competem à escola, mas você vai ver, assistindo os programas, que a maior das responsabilidades, boa parte, uma boa parcela das responsabilidades no que diz respeito à criação, educação, preparação das crianças e dos adolescentes repousa sobre os pais. Os pais têm essa responsabilidade. E o que acontece? A escola, ela ainda que ela não seja das melhores, ou mesmo que seja a melhor escola da região, ela ensina matemática, ela ensina aritmética, ela vai ensinar história, entre aspas, ainda que não seja uma história talvez 100% verídica, como de fato aconteceu, mas é a história que o país, que o governo federal determina que se passe para as crianças, para os adolescentes, na educação como um todo. A escola, ela vai ensinar tudo isso, biologia, química, mas coisas que a criança, que o adolescente não vai usar ao longo da vida. Por quê? A escola ela não ensina sobre administração financeira, a escola não ensina sobre emoções, a escola não ensina sobre a preparação para a vida. Da onde vem isso? Deve vir de dentro das casas, deve vir de dentro dos lares, deve ser ensinado pelos pais. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, a preparação, a orientação para a vida. Os pais, olha só, os pais, eles devem ser guias, conselheiros e exemplos para os filhos. Os pais devem ser guias, conselheiros e exemplos. O que são guias? Guias é aquele que mostra o caminho. Guia é aquele que orienta o caminho a seguir. Olha, vem comigo, faz isso, faz aquilo,
esse é o papel dos pais, guiar os filhos na boa conduta, guiar os filhos num bom caminho, no caminho que se deve seguir, no caminho que se deve andar. Isso é ser guia, né? E não largar, Deus dará, ele vai ser o que ele quiser ser, ele vai fazer o que ele quiser fazer, se ele quiser casar, ele casa, se ele quiser estudar, ele estuda, se ele vai ser alguém, não sei, isso aí é ele que vai resolver, né? Ele já é grandinho, tem 6 anos, 7 anos, ele já sabe o que quer. Não, é criança, né? É o pai, a mãe, são os responsáveis que devem ser os guias das crianças, os guias dos filhos, orientando a respeito da vida, orientando a respeito do que vão ser quando crescer. Esse é o primeiro papel. Em segundo lugar, além de guias, os pais devem ser conselheiros. Nós falamos na semana anterior a importância dos conselhos, né? Os bons êxitos que as pessoas têm, os bons êxitos que os pais podem proporcionar aos filhos quando eles são bons conselheiros. E os bons êxitos que os filhos, sejam crianças, adolescentes, jovens, vão colher na vida ouvindo o conselho dos pais. Então, conselho é algo muito importante, muito fundamental, e isso é dever dos pais em relação aos filhos. E não apenas a respeito de guiar, e não a respeito de conselhar, mas também deve ser exemplo. Não adianta o pai e a mãe falar uma coisa e fazer outra, porque já está comprovado, se aprende muito mais olhando, se vendo, se observando, né, do que ouvindo. Os pais ensinam muito mais quando dão bons exemplos do que quando falam. Então, é papel dos pais orientar, guiar, é papel dos pais aconselhar, mas é papel dos pais também dar exemplo para os filhos. Então, os pais devem ser guias, devem ser conselheiros e devem ser exemplo. O livro de Provérbios, né, escrito pelo grande sábio Salomão, lá no capítulo 1, versículo 8 e 9, resumindo, ele fala assim, ó, filho meu, ouve a instrução do teu pai. É a Bíblia que está falando sobre isso. Filho meu, ouve a instrução do teu pai. Se o texto está dizendo, filho, ouve a instrução do teu pai, ele está dando duas responsabilidades. Em primeiro lugar, a responsabilidade do pai de instruir o filho, essa é a primeira responsabilidade, e a responsabilidade do filho de ouvir a instrução do pai. Porque não adianta o pai instruir e o filho não ouvir. Não adianta o filho querer ouvir e o pai não querer passar instrução. E aí, obviamente, quando a Bíblia, quando o texto sagrado, ele fala de pai, eu já falei em outras aulas aqui da figura masculina nos milênios anteriores, há 1000, 2000 anos atrás, a mulher ela não era valorizada, não era respeitada como pessoa, como cidadã. Pelo contrário, a mulher ela era vista como mercadoria, como propriedade do homem. Era uma sociedade machista, né? Não é tão diferente do que a gente vê hoje, mas melhorou muito, né? Só que antigamente a mulher ela não entrava em cena. Então, quando o texto fala de pai, ouve a instrução do teu pai, está falando do pai e da mãe. Só que, obviamente, sempre ela vai usar o texto, sempre vai usar a expressão masculina. Dá a entender que é só responsabilidade do pai. Mas é pai, é mãe, são responsáveis de um modo geral, devem instruir os filhos e os filhos devem ouvir se quiser ter sucesso na vida. No Salmo 78, versículo 4, os pais devem contar aos filhos as obras do Senhor. É uma outra responsabilidade dos pais que nós falamos, ensinar espiritualidade para os filhos, né? Hoje em dia a gente está vendo crianças, adolescentes, jovens, que são desde pequeno ateus, não creem em Deus, não acreditam em Deus, não respeitam Deus, blasfemam contra Deus, blasfemam contra a Bíblia, né? Basta olhar nos carnavais da vida, né? As pessoas colocam lá imagens de Jesus, bate, xinga Jesus, fala palavrão com Jesus, arrasta Jesus, não faz a mínima ideia do que estão fazendo. Mas por quê? Porque foram criadas dessa forma, foram educadas dessa forma sem ter temor a Deus. E quando você ensina desde criança o caminho certo, ensina o menino em que deve andar, diz o texto, lá em Provérbios também 22 e 6, quando você ensina o caminho, não estou falando o caminho da igreja, nós falamos sobre isso, é o caminho da moral, do respeito, da educação, né, da boa conduta, do temor ao Senhor, do respeito à palavra de Deus, do respeito à Bíblia. Quando você ensina isso desde pequeno,
Pode passar os anos, ele não vai desrespeitar quando crescer. Ele não vai desrespeitar, falar mal de Deus, criticar a Bíblia, queimar a Bíblia, ou falar um monte de asneira como a gente vê hoje em dia. Né? Por quê? Porque ele foi ensinado, ele foi criado. Então, os pais devem contar aos filhos as obras do Senhor, ensinar isso desde pequeno, a ser espirituais, a orar, a agradecer, a pedir a Deus, lembrar que tem um Deus lá no céu. É papel dos pais colocar isso na cabeça dos filhos. E por fim, Provérbios capítulo 4, versículo do 1 ao 4, fala sobre a orientação sábia molda o caráter. Né? Quando os pais orientam, quando os pais ensinam, quando os pais dão conselhos, quando os pais se preocupam com o futuro dos filhos e ensinam coisas boas para os filhos, a tendência é o caráter desta criança, é o caráter desse adolescente, desse futuro jovem, desse futuro adulto, ser moldado e ser uma pessoa de bom caráter. Hoje a gente tem visto muitos jovens, muitos adultos, mau caráter, com péssimo caráter, mas porque não foram ensinados lá atrás, né? Não receberam instrução lá atrás. Então, instruir, ensinar, orientar, aconselhar, são responsabilidades dos pais para a vida, conselhos para a vida, orientação para a vida. É isso que vai ajudar essa criança, esse adolescente, a ser um bom jovem, a ser um bom adulto no dia de amanhã. Então, gente, orientar é papel dos responsáveis. Orientar para a vida é papel dos pais. Né? Orientar significa dar direcionamento. O que você vai fazer? Faz isso, faz aquilo, não segue por esse caminho, segue por aquele caminho, procura fazer isso, vai estudar, vai ser isso. Isso é orientar para a vida, é papel dos pais. Orientar significa dar conselho, nós já falamos sobre isso, a importância do conselho na semana passada, estou reforçando mais uma vez. Oferecer conselho, o pai, a mãe, o responsável, ele tem que aconselhar o tempo todo os filhos, o tempo todo, e mesmo depois de crescido, tem que aconselhar. Hoje, eu tô com quase 52 anos, eu já tenho um filho de 30, né? Eu dou conselho quase que diariamente pro meu filho, né? Pra minha filha também, mas muito mais pro meu filho, né? Eu tô o tempo todo aconselhando, orientando, falando o que deve fazer, o que não deve fazer, toma cuidado com isso. É papel do pai, é papel dos pais aconselhar os filhos. É papel dos pais, né? Orientar significa oferecer conselho, orientar significa preparar para a tomada de grandes decisões. Porque enquanto é pequeno ele não faz ideia do que é tomar decisão, não sabe o que é certo e o que é errado. E cabe aos pais ensinar isso, prepará-lo para esse futuro, quando chegar o momento certo de tomar grandes decisões. Que faculdade eu vou fazer? Vou casar com quem? Vou morar aonde? Né? Que profissão eu vou seguir? Vou empreender ou não? Né? Então, são decisões importantes que esta criança no futuro vai ter que tomar. E ela tem que ser preparada para isso. Será que nós estamos preparando os nossos filhos? Será que eu preparei os meus filhos para o futuro? Será que você está preparando? Será que os pais, os responsáveis, estão preparando os filhos para o futuro? Né? Então, tudo isso é papel dos pais. Dar direcionamento, oferecer conselho, preparar para a tomada de decisões e formar o caráter moral e espiritual. Tudo isso é papel. E o que o ECA, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala a respeito disso? No artigo 18, ele conclui dizendo: é dever da família orientar a criança e o adolescente. Então, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente está dizendo que é dever da família orientar a criança e o adolescente. Orientar, gente, gravem bem isso, anote, papel e caneta na mão, anote aí. Orientar não é uma opção. Não sei se eu oriento. Eu não sei se eu dou conselho para o meu filho. Não estou com vontade. Não é opção. Orientar não é opcional. É um dever, é uma obrigação. E isso é reconhecido por Deus e é reconhecido também pela lei dos homens. Cabe aos pais dar direcionamento para os filhos. Cabe aos pais ensinar os filhos. Guiar, dar exemplo, formar o caráter desta criança para se tornar um bom homem, uma boa mulher, um bom cidadão, uma boa pessoa no dia de amanhã. Beleza, meus lindos? Eu espero que você
Tenha um dia maravilhoso, uma quinta-feira de sucesso, produtiva, muito abençoada. E amanhã, querendo Deus, a gente está aqui de volta na sexta-feira. Um abraço, um ótimo dia. Tchau, tchau.